Fala, meu amigo aquarista, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam em excelente saúde, com seus aquários redondos funcionando em perfeito estado, corais saudáveis, né, sem pragas. E hoje eu estou aí com mais um vídeo sobre um assunto antigo, mas ainda assim muito atual. E sempre me perguntam como que eu faço o uso desse produto aqui na criação. O assunto é Calc, Calwasser, e hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês quais os benefícios que eu vejo de usar e como que eu uso, sendo que um sistema eu toco com reator de cálcio e outro sistema eu toco com balha. Primeiro tem que falar um pouquinho da história, né, que é muito importante. O uso de Calc no aquarismo marinho tem mais de 40 anos e acho que já até uns 50 anos, é algo bem antigo. Foi descoberto por um aquarista alemão chamado Peter Wilkins, e depois foi difundido por outras feras aí, né, outros magos do aquarismo, como Randy Holmes, Julian Sprung, aqui no Brasil, João Carlos Basso, né, que sempre foi uma pessoa que difundiu esse assunto e trouxe luz a isso, né? Então é importante a gente falar, porque o aquarismo ele demorou décadas para evoluir, e graças a essas pessoas e muitos outros grandes aquaristas, que hoje a gente pode, né, ter tantas boas técnicas e produtos para usar e tocar da melhor forma possível aí a vida marinha nessas caixas de vidro, né? Então a gente nunca pode esquecer disso. No meio de tanta informação que a gente tem, influencers, youtubers, marcas patrocinando e falando, às vezes a gente perde um pouquinho a história ali, a essência, né, como a gente chegou até aqui. Bom, o Calc, a solução de Calwasser, nada mais é que hidróxido de cálcio com água doce, com água de RODI. Tá? Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho de como eu uso, mas existem várias formas de usar e técnicas. Então eu vou deixar alguns vídeos aí de boas fontes. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto e tentar outras coisas, dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês não vão perder tempo, vocês vão gostar desse conhecimento a mais aí. O Calc, ele, assim, alguns anos atrás, teve alguns estudos que evidenciaram que um pH mais alto ele impactava muito positivamente no crescimento dos corais e na saúde deles. Então, o Calc, como eu falei, é algo antigo, mas meio que voltou ao hype, né? Como é que a gente pode falar, né? Voltou esse hype aí, porque o Calc é uma solução de pH alto. Então, quando você dosa o Calc no seu sistema, além de você repor cálcio, carbonatos, você também está ajudando a elevar o pH do seu sistema. Então, isso, de certa forma, eu acho interessante, né? Porque o aquarismo é isso, né? Tem muita moda no aquarismo, é muito cíclico, e essa luz de volta a algo tão bom como o Calc faz as pessoas se interessarem, e aí elas acabam ganhando aí, né, tendo algo a mais aí na manga para poder usar e melhorar o seu sistema. Fora que a indústria em si começa a olhar de novo para esses assuntos, para esses produtos. E, por exemplo, né, uma das formas de você dosar o cálcio é através do reator de Nielsen, né, que é um reator de cálcio. E aí a indústria vai, investe, melhora o equipamento. Então, eu acho que isso, de certa forma, é bem positivo. Tá? Mas como é que eu faço aqui, como é que eu uso? Tá? O hidróxido de cálcio eu adquiro de laboratório, né? Eu compro da LabSynth, hidróxido de cálcio PA, mas se você não se sentir confortável, você pode comprar, tem grandes marcas aí que vendem o cálcio, e sempre o preço do cálcio em si é algo muito, muito bom, ele é muito baixo, tá? Comparado a outras formas de reposição. Então você vai encontrar aí da E-Flowers, Tiller Fishes, Veromar, M-Breda, que são marcas boas nacionais. Então basta dar um Google aí que você vai achar aí várias fontes para você obter o cálcio. Tá? Eu doso aqui através de uma bomba peristáltica, mas você pode usar uma dosadora comum, né? Contanto que você, se possível, divida o máximo que der essa dosagem, para não causar um impacto muito significativo no seu pH, né?
e não ter nenhuma precipitação no sistema. Caso o seu pH chegue aí próximo a 8,6, você pode ter precipitação do cálcio e carbonatos, e isso vai desregular o seu sistema. Então, por isso é importante fracionar a dosagem. A solução eu faço de forma saturada, então é 1,5 gramas por litro de água doce, tá? Por litro de água de RODI. Você coloca em um recipiente que não tenha entrada de ar, tá? Porque você precisa, o CO2 presente no ambiente vai estragar a solução, ela vai precipitar a solução, vai fazer ela perder eficácia. Então aqui, por exemplo, eu uso baldes, né? Mas você pode usar numa garrafa de vidro, né? Se for uma quantidade menor, pode usar uma garrafa PET você pode usar se você sempre trocar, porque ela vai estragar a garrafa e com o passar do tempo pode causar lá um estrago, começar a vazar no seu sangue. Você pode procurar aquelas garrafas PAD, né, polietileno de alta densidade, são aqueles galãozinhos para produto químico, geralmente esses que vêm de imposto de gasolina para combustível, você pode usar um galão desse, e sempre fechadinho, só com o espaço ali da mangueira, vai puxar água, e não pode puxar o fundo da solução, tá? Então quando você fizer a mistura do hidróxido de cálcio com a água, você tem que esperar decantar cerca de 1 a 2 horas, e aí você vai usar apenas a parte cristalina ali do líquido, sem puxar do fundo, e vai ficar um pouquinho do pó que está saturado ali no fundo do recipiente. E, bom, como é que eu faço para dosar o cálcio, né? A gente tem que ter em mente 3 pontos muito importantes antes de querer adicionar essa solução no nosso sistema. O primeiro é que, quando você adiciona o cálcio, você está repondo cálcio e carbonatos de forma equilibrada. Então, ele é uma forma de você adicionar reserva de cálcio no seu sistema. E 1 litro dessa solução, ela vai repor em torno de 1,1 DKH a cada 100 litros de água do aquário e 8 a 9 ppm de cálcio. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa saber quanto o seu sistema consome. O segundo ponto é que, quando você está adicionando essa solução, você está adicionando água doce no seu sistema. Então, você está repondo a água evaporada. Então, você precisa saber quanto que seu sistema evapora por dia. Porque você não pode dosar mais do que evapora. Porque se você começar a dosar mais do que evapora, você está adicionando água doce no seu sistema e diluindo o sal. Vai abaixar a densidade do seu aquário. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é sobre o pH. A solução de cálcio, ela tem um pH em torno de 12,5. E quer dizer que, quando você está dosando cálcio, você está impactando o pH do seu sistema. E isso é algo muito positivo. Porém, se você fazer da forma errada, você vai precipitar, você vai subir muito o seu pH e causar um problema aí com a saúde dos seus animais, vai precipitar o cálcio e os carbonatos e vai te dar um problema aí no seu sistema. Tá? Então, isso é um ponto importante. Os nossos sistemas, durante a noite, têm um pH mais baixo. Então, caso você não tenha uma caneta, né, de pH, um monitor, você pode começar devagarzinho ali, dosando durante a noite, tá? De hora em hora durante a noite, e vendo como é que se sai. Né? Se possível, investir numa boa caneta de pH, ou um teste bom de pH, é interessante também. Tá? Então, tendo em mente, né, isso daí, você precisa saber quanto que o seu sistema consome de reserva por dia e quanto que o seu sistema evapora. Vou dar um exemplo prático aqui. Se você tem um aquário de 100 litros e ele tem uma evaporação de cerca de um pouquinho mais de 1 litro por dia, é positivo. Você pode dosar até 1 litro de cálcio no seu sistema. Só que você precisa saber o quanto que ele consome. Porque se o seu sistema consumir meio DKH por dia, e você dosar 1 litro, você vai estar elevando a sua reserva e o seu cálcio, né, com o passar dos dias. Isso vai ser um problema. Então você tem que achar aí o quanto que você pode dosar por dia. Então, a casa aí de 400 a 500 ml por dia e ir monitorando o seu cálcio em reserva e ver se está ficando dentro do que você quer. Essa é uma forma muito barata de você repor cálcio e carbonato, e dependendo do seu aquário, você consegue
fazer isso tranquilamente, dependendo dos bichos que você tem, né? Se você tem um aquário de LPS, baixa densidade populacional, um aquário de softs, você vai conseguir tocar com cálculo. Você só precisa entender, né, que você não pode extrapolar esses limites. Então isso é muito importante. Você precisa ter o conhecimento da sua evaporação e da sua reserva, quanto o seu sistema consome. Se você tem se você tem um consumo de 1,5 DKH por dia no seu tanque, é um nano lá de 100 litros lotado de SPS, e você vai poder dosar 1 litro de calque por noite ali, por dia, vai sobrar, você vai ter que complementar a sua dosagem. E aí você pode entrar com um Balium, tranquilamente, e ele vai te ajudar a manter os seus níveis estáveis, aí, seus parâmetros estáveis. Tá? Então isso é só um pouquinho para exemplificar, para você entender como que você pode usar aí no seu sistema, e é uma forma também barata de você repor esses elementos, né, em comparação a um Balium. E é bom também entender que o calque em si, ela não é uma solução muito concentrada, né? Um Balium de carbonato de sódio, se eu não me engano, vai repor em 100 litros, 10 ml, vai repor meio de DKH em 100 litros. É só a título de comparação. Mas, se você quiser usar o calque, ele vai te ajudar de forma barata, só que você vai ter que dosar em maiores quantidades. Então, esse é o ponto. E aí, tá bom, Igor, como é que você usa aqui, né? Já que eu tenho um sistema que consome muito lá no sol, de mais de 3 mil litros, e um sistema aqui de 1.000 litros, que tem uma massa de corais duros muito grande, então eu tenho um alto consumo. Bom, o que eu faço? Na minha dosagem, como eu falei, é na peristáltica, sistema do sol, reator de cálcio. Né? Lá, o CO2 que entra no reator de cálcio, para diluir a mídia, ele acaba naturalmente ali, o efluente sai com um pH mais baixo e acaba impactando o pH do meu sistema. Então lá eu doso quase 20 litros por dia de cálcio, porque eu tenho essa evaporação, né, nesse sistema, e junto com o reator de cálcio eu consigo manter o meu pH mais alto, certo? Porque apesar do CO2 estar impactando negativamente, a dosagem contínua do cálcio lá vai propiciar um pH mais alto. Então eu equilibro, né? E sempre de olho nos meus parâmetros. Cálcio e reserva, para ver se está tudo certo. Eu não perco isso de vista. Tá? No meu sistema aqui, esse sistema de corais duros, eu uso um Balium bem concentrado. Então, a solução B do meu Balium, ela já tem um pH mais alto. Então, como é que eu faço para eu não ter problemas de subir muito o meu pH? Eu só doso o cálcio durante a noite. Tá? E durante a noite eu reduzo a dosagem da minha parte B de carbonatos. Então, dessa forma, eu consigo manter um pH acima de 8 durante a noite, sem ter problemas de precipitação. Então, o cálcio vira um complemento, né, me ajuda a economizar no Balium e melhora o meu pH. Que essa é o ponto principal aí que eu desejo e que eu busco com a dosagem do cálcio, certo? Bom, essa é a forma que eu uso aqui, né? Então, como eu tenho minha solução saturada lá em baldes, e aí com a dosadora, eu aumento ou diminuo, dependendo do que eu estou buscando, né? Então, e até da época do ano. Às vezes até tem uma maior evaporação, né? Como agora no inverno, então eu posso dosar mais cálcio. Então isso é uma das formas que, para mim, a dosadora peristáltica me ajuda. Então, por isso que eu gosto de dosar dessa forma. Tem o trabalho de fazer a solução, né? Mas para mim é bem tranquilo. Então, o dia a dia aqui da fazenda é bem fácil. Tá? Agora eu quero falar alguns pontos importantes. Um deles é o pH. Tá? Como é que eu tenho ideia de se meu pH está dentro do que eu quero? Eu adquiri uma boa caneta de pH, né? E sempre, quando vou fazer isso, né, quando eu vou alterar alguma configuração aqui, eu calibro essa caneta, né, deixo ela bem calibradinha, e meço o pH
15 minutos antes de acender as luzes do sistema, porque eu vou chegar mais próximo do pH mais baixo, né, do meu tanque. Eu vou saber quanto que está ali, o pH mais baixo, né, do dia, e 15 minutos antes de apagar as luzes, eu meço novamente o pH para saber mais ou menos qual foi o ponto alto do meu pH. Tá? Então essa é uma forma muito interessante aí, se você quiser descobrir aí o ponto mais alto e mais baixo do seu sistema. Tá? A segunda coisa, né, que é muito importante, tá? Quando você vai dosar uma solução, um Balen, um calque, é muito importante que o seu sistema esteja com os parâmetros adequados e equilibrados, cálcio, reserva e magnésio. Uma das formas de você ter esses parâmetros equilibrados no seu sistema é você estar na densidade correta, tá? Entre 1025 ou 1026. Tá? Então, seria um 0,25, um 0,26, ou na salinidade, que em PPT daria 33 a 35. Então, para você ter esse parâmetro na sua mão, você precisa de um bom equipamento, um bom hidrômetro de vidro, né? Ou um bom refratômetro apropriado para água salgada, tá? E sempre calibrado. Porque se você investir em hidrômetros de marcas ruins, ou refratômetros que não sejam apropriados, você vai ter problema. Isso eu já tive problemas aqui, e eu vi muitos clientes tendo problemas com isso. Tá? Vai te induzir a erro, vai te induzir a desequilibrar o seu sistema com as suas dosagens. Então isso é muito importante. Então, se você usar um sal bom, os parâmetros adequados na salinidade correta, você já está meio caminho andado para acertar a mão no Balen, para acertar a mão no seu reator de cálcio, para acertar a mão na sua dosagem de cálcio. Então isso é muito importante. Fica essa dica aí para vocês. E se vocês quiserem aí também compartilhar aí nos comentários a forma que vocês usam, a visão que vocês têm sobre o cálculo, eu estou aí sempre para disposto a aprender, né, junto aí com um amigo aquarista. Eu estou sempre trocando informações com os colegas do hobby, porque isso é muito importante. Agora vamos ao ponto final desse vídeo, que são os benefícios. O que eu notei de benefício aqui no meu sistema, depois que eu comecei a dosar o cálculo. Eu já doso há alguns anos, então eu só posso falar do que eu notei na época que eu comecei a dosar. Depois disso, você vai mudando outras coisas, então não dá mais para eu falar que aquilo causou ou não um impacto, porque é só quando você está fazendo aquilo em si que você vai notar, né, se aquilo foi positivo ou não. Na época que eu comecei a introduzir o calque aqui, eu notei que o meu consumo aumentou. Então, você entende que seu consumo está aumentando, provavelmente os seus corais estão necessitando lá de mais carbonatos, cálcio, então eles estão crescendo mais. Então, o impacto no pH, na minha observação, foi positivo para o crescimento dos animais. A segunda coisa, o aspecto da saúde dos corais em geral, eu achei que melhorou. Então eu acredito que esse pH é mais elevado, ele impacta positivamente na cor e na extensão de pólipos, na saúde mesmo, né? Isso daí foi algo que eu notei na época que eu comecei a dosar. Então isso para mim já faz valer muito a pena a dosagem de cálcio. O terceiro ponto, que eu já falei nesse vídeo, é que o hidróxido de cálcio é muito barato. Então, você poupa seu bolso e é uma forma a mais de você economizar. Então, fica aí esses 3 pontos que eu acho que são positivos e que fazem valer a pena a dosagem de cálcio. Sempre prestando atenção, fazendo devagar qualquer alteração, qualquer mudança. Não comece com dose máxima de nada se você for dosar no seu aquário. Comece com 1/3, metade. Observe, aquarismo é observação. Para você ser um bom aquarista, você precisa ser um bom observador. Tá? E observação é sentar na frente do tanque, é prestar atenção nos seus animais, reparar no detalhe dos seus corais, dos seus peixes. Isso é muito importante. Tá? Isso faz parte do hobby, e eu acho que é uma das coisas mais gostosas que tem nesse hobby.
E é isso, tá? Como eu falei, compartilha aí comigo a sua experiência, você tem experiência com talco, a forma que você faz. Olhem os vídeos que eu postei aí na descrição e não deixem de acessar o site, tá? Que está cheio de corais criados, cultivados, com excelente saúde, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí muito bicho legal no site, e eu mando para todo o Brasil com garantia, frete grátis. Dá uma olhada, vale a pena. E é isso. Até o próximo vídeo. Quiser também mandar sugestões de outros vídeos, vai mandando que eu estou anotando tudo. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.